Sou Isabel Felgueiras, trabalho na área da psicologia, trabalhei toda a vida na área das crianças e jovens em risco e deficiência, direitos humanos, no COMP, Centro de Observação e Orientação Médico-Pedagógica, Segurança Social. E terminei no Instituto Nacional para a Reabilitação, na área, portanto, também da deficiência e direitos humanos. Ouvi falar do ISPA pela primeira vez, exatamente em 1967, eu entrei no ano letivo 67 e foi ali naqueles meses, no final, eu penso que foi do final do ano letivo, de 66, 67, e foi o meu pai, que como trabalhava próximo dali, não sei, agora não sei como é que ele soube que existia o ISPA, e levou-me umas publicações, e olha que este é um curso que parece-me interessante, que deve ser interessante. Não sei como é que ele soube daquilo, porque eu tinha ido para a área portanto, tinha escolhido sempre as ciências, porque letras não é comigo, e estava mais ou menos determinada a tirar economia, para ir para o Instituto, e agora ISEC, portanto, ISEF, antigamente, acho eu, Económicas e Financeiras. E pronto, foi assim que eu tive contacto com o ISPA. E depois, fui ao ISPA, propriamente, e foi logo, eu acho que foi logo uma decisão, não tenho uma memória muito presente, mas não me lembro de grandes hesitações, depois de ter conhecido, ter visto e ter conhecimento que havia o ISPA. O balanço, pronto, o ISPA foi determinante, não é, na minha vida profissional e pessoal, porque as coisas não estão intimamente ligadas, porque de facto eu entrei para o ISPA e a partir daí foi sempre a psicologia, sem qualquer hesitação. Foi, do ponto de vista, o ISPA tinha um ambiente simpático, familiar, não era uma coisa muito grande, mas era simpático e havia todo um conjunto. Tive também muita sorte, entramos um grupo excelente nesse ano de 67, 68, de alguns que já tivemos aqui há pouco a referir, como sendo o Jorge Vala, Luís Sosca, Júlia Serpa Pimentel, enfim, várias pessoas que ao longo da vida mantivemos, portanto, foi de facto ali um núcleo, quer de vida profissional, quer profissional e também de amizade. Tinha uma componente, nos inícios, uma vertente muito religiosa, porque havia muitos... o ISPA foi fundado, o ISPA fundado pelas congregações religiosas, não é? Como sabemos, e portanto, muitos dos docentes eram padres, que depois vieram, a maior parte deles vieram deixar de ser uns anos depois, sobretudo depois do 25 de Abril. Mas, portanto, o ISPA foi decisivo na minha vida e atividade profissional e mantive sempre um contacto grande com o ISPA ao longo dos anos, mesmo depois, noutra etapa já como profissional e como docência e co-coordenação de algumas pós-graduações, etc. Olha, eu acho que o ISPA tem feito um caminho que me parece muito interessante. Esta vertente que o ISPA nos últimos anos foi, no fundo, construindo e desenvolvendo a nível não só de psicologia, as biociências, a educação, com a relação com a Escola Maria Ulrich, e eu penso que pelo menos como eu vejo as coisas, eu vejo as coisas muito multidimensionais, portanto, e acho que é um excelente exemplo agora uma escola, um instituto universitário, desta transversalidade de áreas que no fundo se confinam e que devem estar muito ligadas, portanto, e penso que isso, podia estar cada coisa no seu sítio e em faculdades diferentes, mas penso que
que é um caminho, e que é um caminho interessante e que eu acho que devia ser o caminho de futuro. É um bocadinho voltar à questão dos estudos gerais, não era? Como existia antigamente, que as pessoas podem estar até fazer alguns créditos de diferentes áreas que podem confluir e completar-se. Há uma coisa que eu gostava de dizer, mas que é mais a nível do início do ISPA e do meu papel no ISPA. Eu tenho muito presente relativamente à imagem e à identidade do ISPA, o ISPA como o início da psicologia em Portugal, em termos de uma área autónoma e com uma identidade própria. E isso penso que é uma coisa que o ISPA não é achar-se melhor que as outras faculdades, que depois surgiram estatais, mas nós sabíamos que, de facto, antes do 25 de Abril, as áreas das ciências sociais e humanas eram extremamente difíceis. E até foi interessante ser as congregações religiosas a porem de pé uma área que era quase que interdita do ponto de vista político, e conseguiram, com mais, portanto, hesitações ou menos hesitações. Eu penso que isso é uma coisa que o ISPA que deve cultivar e que para mim marca-me claramente a imagem que eu tenho do ISPA. Portanto, o primeiro passo. Eu provavelmente não tenho a mesma essa dimensão que eles provavelmente hoje dão e pronto, penso que não só realmente ao ISPA, como os estudantes universitários adquiriram ao longo dos tempos uma identidade enquanto estudantes universitários. Eu não tive esse sentimento e essa emoção à volta de ser, nem existia essa designação, não é? Mas pronto, eu entendo e de certa forma tenho outra, assim como aquilo que eu fui transmitindo, ainda agora o que eu acabei de dizer relativamente, que não posso esquecer que foi o ISPA o primeiro passo da psicologia de uma forma autónoma em Portugal. Portanto, vivi isso de outra maneira, ao fim e ao cabo, do ser espiano, e não lhe chamava assim.